A proposta de falar para vocês hoje é o que eu aprendi sobre a produção contínua de medicamentos durante um pós-doutorado industrial na Inglaterra. Eu vou tentar chegar próximo, né, do que eu visualizei, mas é diferente quando a gente escuta e quando a gente vive aquilo, né? Então essa vivência foi realmente assim disruptiva para mim. E eu vou tentar aproximar do que eu visualizei para vocês conseguirem ter ideia do que é essa produção. Mas ainda não é realidade no Brasil e exige um avanço na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico que é bastante significativo, que é você ter todo o conhecimento e controle do processo e do produto, né? Você não pode testar a qualidade daquele produto ao final da produção. Você tem que ter o controle durante toda a produção. Não pode pegar o comprimido no final e ver se ele está aprovado ou reprovado. Então é um desafio para o mercado farmacêutico, porque o desenvolvimento empírico não cabe para esse tipo de produção, né? Acho que para o avanço que a gente tem de científico e tecnológico, já não cabe para o setor farmacêutico pensar em teste, acerto e erro, desenvolvimento empírico, né? Lá em 2014 era o início, mas agora em 2022 a gente já vê o ICH mudando a questão regulatória e harmonizando para o desenvolvimento e para o avanço da produção contínua de medicamentos. E aí a proposta não é falar sobre mim, mas me mudei para o Rio de Janeiro em 2009, fiz mestrado, doutorado lá na UFRJ. Em 2011 ingressei como professora temporária na UFRJ Macaé. E em 2013 passei em concurso público, claro, como professora efetiva da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no campus Fundão, na área de tecnologia farmacêutica integrada, e atuava então em disciplinas de farmacotécnica, tecnologia industrial farmacêutica, tecnologia de cosméticos, que também é uma área que eu atuo bastante, foi minha área central no mestrado e doutorado, né. E aí, então, em 2014, eu participei de uma missão científica, me afastei para uma missão, né? Um pós-doutorado industrial na GlaxoSmithKline, na GSK, numa cidade chamada Ware, no Reino Unido, né? Onde, como eu já citei, era o Centro de Excelência em Sólidos Orais. E aí, quando eu voltei em 2015 para a UFRJ, retornei às aulas, reformulei várias aulas que eu tinha, né? O acesso ao conhecimento de produção na indústria é muito rico. Então, eles têm os treinamentos internos, eles têm milhares de aulas e materiais para entender processo, para entender produto, para entender desenvolvimento. Então, realmente um intensivão de tecnologia farmacêutica, isso foi muito importante para mim. Eu tinha muito acesso aos materiais deles, então eu conseguia aprender muito, eu ficava estudando muito durante esse período, então eu renovei minhas aulas. E eu vim com uma missão que me deu o gancho de criar o projeto de extensão Conexão Farmacêutica Universidade e Indústria dentro da UFRJ. Tive que fazer um rompimento maior, né, que foi solicitar primeiro afastamento e depois exoneração do meu cargo de professora. E aí, desde então, eu venho trabalhando na farmácia, que é uma extensão ali do que eu iniciei na UFRJ, né? Então, a ideia e o meu propósito é conectar a universidade e a indústria para o desenvolvimento de ambos. Eu acho que o conhecimento que os dois geram são complementares e precisam ser trocados para se gerar inovação e para se gerar desenvolvimento científico e tecnológico. Antes de avançar para o tema de produção contínua, eu quero ter certeza que a gente está no mesmo nível ali, falando a mesma língua, né? Então, como é a produção tradicional de um comprimido, né? O termo que a gente usa é batelada. Então, é um lote de produção. A gente introduz uma quantidade de material e esse material vai participando de várias etapas, né? E aí, se a gente fala de comprimidos, a gente pode pensar em 3 vias. A via úmida, a via seca, a última ali, né? E no meio a compressão direta. Então, vejam que aqui a gente tem uma produção contínua ou a gente tem um processo integrado. Então, quando a gente fala... a primeira vez que eu pensei, a produção contínua. Então os processos estão conectados? Sim, eles vão estar conectados, mas isso é suficiente? Então, aqui a gente continua sendo uma produção de batelada. Eu tenho um lote de pó que eu vou alimentar aqui nesse Raeshir
Depois que esses grânulos úmidos estiverem prontos, eles vão ser transferidos diretamente para o leito de fluidizado, tá? Mas ainda é uma produção em lote ali, embatelada, que não tem um processamento contínuo. Vamos só deixar essa informação que aí eu vou complementar mais para frente. Agora, para vocês também visualizarem a questão de escala e irem evoluindo comigo em relação a isso, vejam aqui o operador, o tamanho dos operadores em relação às máquinas e equipamentos. Então, aqui é uma sala grande, onde eu tenho 2 equipamentos grandes para poder produzir um lote grande, né? Então, se eu tivesse um lote menor, tudo bem, eu poderia ter equipamentos. Inclusive, em escala laboratorial, a gente pode fazer. Esse mesmo equipamento tem em escalas menores, né? Então, mas aí, se a gente pensar em 1.200 litros, sei lá, para esse raio-x, a gente está pensando em um equipamento muito grande. Se a gente pensar nesse operador aqui, esse tamanho de raio-x, o tamanho da hélice, é bastante grande para produzir uma quantidade de material, ou seja, um número de comprimidos bastante elevado. A gente precisa de um tamanho bastante elevado dos equipamentos. E aí que eu entro com o que é produção contínua. Eu já adiantei para vocês que as notas musicais não é porque eu estou fazendo aula de piano agora, é sim porque quando eu estava lá, são muitos sons que a gente escuta de uma forma sincronizada, então é um movimento de pó sendo lançado assim, e tudo ao mesmo tempo está ocorrendo. Já chego na definição, mas uma coisa muito importante é o regulatório estar andando junto com a indústria farmacêutica. A indústria não pode sair fazendo o que ela quer, né? Quando a gente fala de medicamento, a gente tem um controle bastante grande, porque a gente está impactando diretamente a saúde ali da população. Então, a qualidade precisa estar garantida. E aí, o avanço do regulatório permite o avanço industrial e a gente já vem observando isso. Olhem a data desse documento, 2022. Então, eu estou falando que em 2014, a indústria que eu atuei, né? Ela já estava realizando desenvolvimento de medicamentos via produção contínua. Então, em 2022, a gente teve um grande avanço, que é o guia do ICH, tanto para o desenvolvimento de novos medicamentos, quanto para a transformação de medicamentos que estavam em lote para a produção contínua, tá? E aí, o que é produção contínua segundo o guia do ICH Q13? Alimentação contínua das matérias-primas, transformação contínua dos materiais em processo e remoção simultânea dos materiais de saída. Então, está acontecendo a entrada de material ao mesmo tempo que material está sendo transformado e que, vamos citar os comprimidos, e que os comprimidos estão sendo produzidos, tá? Então, está tudo conectado. Então, as operações unitárias, elas estão diretamente conectadas, tem o fluxo de insumos farmacêuticos sendo alimentados, processo de granulação, por exemplo, formando grânulos úmidos, enquanto grânulos úmidos estão sendo secos, enquanto os grânulos secos estão sendo lubrificados com a mistura externa, por exemplo, enquanto comprimidos estão sendo produzidos e ejetados ali desse processo. Então, tudo integrado. Ele cita 2 ou mais operações unitárias conectadas. Então, a gente pode falar desde a síntese de um fármaco até a produção do comprimido, ou a partir de uma mistura, por exemplo, até a produção do comprimido. Se você tem que ter uma alimentação contínua de materiais, então, como eu consigo permanecer produzindo, né? Se eu pensar num esquema de lote ali, né? Vamos voltar só para a imagem aqui do raio-x. Eu tenho a capacidade de material aqui que eu vou inserir nesse equipamento. Depois que eu terminar essa produção, eu vou retirar esse material para transferir para outro equipamento. Já na produção contínua, então eu estou alimentando continuamente os insumos farmacêuticos, ativos ou não aqui. Aqui pouco se vê, mas a gente tem um misturador parafuso que vai alimentar um granulador em forma de parafuso, produzindo continuamente grânulos úmidos que vai alimentar o leito fluidizado, passando pela moagem, calibração, joga lá para cima. Fez a mistura externa do lubrificante, por exemplo, moagem, calibração, alimentação,
produção dos comprimidos e os comprimidos sendo ejetados e prontos aqui. Tem muita publicação sobre produção contínua e as diversas etapas, e geralmente as publicações vão trazer como garantir a qualidade da mistura em produção contínua, como garantir a qualidade da granulação via úmida em parafuso duplo em produção contínua. Então, cada etapa existe muito conhecimento, muita pesquisa necessária, né? Então, é uma demanda também para a academia muito grande, que é o desenvolvimento do conhecimento científico relacionado à produção de medicamentos. Então, aqui é uma configuração de uma linha totalmente integrada de produção contínua de comprimidos, tá? Desde o pó até o comprimido, não é ainda com a síntese de um fármaco, tá? Então, é na área farmacêutica. Então, a gente vai ter a alimentação e mistura dos pós, granulação via úmida, secagem dos grânulos, moagem e calibração. Aí os pós vão lá para cima. Mistura, fase externa, moagem, calibração e compressão, tá? Então, esse é o mesmo exemplo que eu mostrei, só trazendo as etapas aqui em quadradinhos para visualizar. E aí, fazendo um comparativo, uma granulação integrada e uma granulação contínua, né? Então, aqui, a gente não visualiza nessa sala... Uma alimentação contínua nesse raio-x, a gente não tem. A gente tem uma quantidade de material que foi inserido nesse equipamento e que vai ser processado de forma integrada. Então, vai ser transferido de uma vez só. E agora vamos entrar no equipamento, né? Então, como seria essa granulação via úmida? É um granulador de parafuso duplo. Então, são 2 parafusos que eles vão... Aqui, fazer a mistura dos pós e a granulação. Então, aqui eu tenho áreas de alimentação do líquido de granulação e os pós sendo alimentados de forma contínua. Então, as propriedades daqueles pós, elas impactam muito o arraste. Então, se meu pó começar a grudar no parafuso, eu não vou ter um fluxo contínuo do meu pó. Então, eu preciso garantir que aquele pó vai ter um fluxo contínuo. E esses parafusos da granulação via úmida são um pouco diferentes. Eles têm porções onde facilitam mistura. Você monta esse parafuso na composição que você quer, determinada pelo teu processo ali, né? Que vai conseguir uma melhor homogeneidade da mistura, formação da massa úmida e formação dos granulados. Então, esse parafuso ele vai ter uma configuração que vai permitir mistura, formação da massa úmida e desaglomeração daquela massa úmida formando os grânulos úmidos, tá? E aí a gente tem, então, os alimentadores de parafuso, aqui, ó, insumo farmacêutico entrando aqui, recipiente entrando, passando pelo moinho comil, fazendo calibração, entrando numa mistura contínua, um misturador contínuo aqui também, um parafuso, misturando, alimentando, na verdade aí aqui a gente já vem para cá, né? Alimentando o funil alimentador aqui que vai entrar pro granulador via úmida. Indo do granulador via úmida, que é esse aqui, tá? É o 2. Isso que eu tô mostrando nessa imagem é a etapa 2 aqui, tá? Vai então pro leito fluidizado CC. E aí a imagem das células, espero que vocês consigam visualizar, mas isso dá para ver muito bem no processo. Vocês estão vendo esses visores aqui? Dentro do leito fluidizado, era o momento que mais dava para ver essas células em funcionamento. Então, aqui é um fluxograma dessas células. Então, dentro do leito fluidizado, a gente tinha aqui, ó, 6 células funcionando concomitantemente. Enquanto uma célula estava recebendo o granulado úmido, a outra estava realizando secagem, a outra estava descarregando o granulado seco já para outra etapa subsequente. Aqui é uma imagem bem exagerada ali para a gente visualizar o pó sendo arrastado pelo parafuso, né? Recebendo o líquido de granulação aqui. E formando aqui os rimbos lá, os pets de granulado via úmido, né? Aqui a gente já tem um exemplo de uma produção contínua desde end-to-end, né? Desde o fármaco até o comprimido. Então, síntese, cristalização, secagem,
fármaco produzido, faz a mistura com os recipientes, granulação, secagem, compressão, e aí trazendo em destaque novamente, não tem como a gente fazer produção contínua se não avançar também nas tecnologias analíticas de processo. Então também é uma área de pesquisa bastante ampla e que demanda muito você poder controlar a qualidade de uma mistura usando uma probe de UV ou de infrared. E aí você conseguia ver se a mistura está uniforme pelos espectros que eram produzidos, tá? Então, sistemas de controle de processo e tecnologias analíticas com liberação em tempo real do comprimido. Aquela etapa final de ver dureza, friabilidade, peso do comprimido, isso é o mais fácil de se fazer ali. Fez ali, checou. Beleza, tá certo. Mas a checagem mesmo é feita durante todo o processo. Eu não quero esperar o meu comprimido ficar pronto para falar que todo aquele tempo que eu estou processando o material tá errado. E produção em dias. Então aqui eu já estou trazendo um dos benefícios da produção contínua. Então você consegue produzir maior quantidade de material em menos tempo. Produção embatelada. Aí você vai fazer a síntese, teste, armazenamento. Às vezes transfere de um país para outro, ou de uma planta de produção para outra, porque uma é especializada na síntese, a outra só faz a produção. Então são áreas separadas. Então você faz síntese, testa, armazena, transporta, armazena, testa. E aqui destacando, sai de um país, vai para outro país, sai de um local, vai para outro local, porque cada planta tem é especializada numa produção. E aí em benefícios, né? Em azul é um lote embatelada, em verde é uma produção contínua. Aqui não está mostrando o tempo que você gastou, né, para chegar na submissão para aprovação, mas está mostrando que se você conseguir chegar na submissão ou aprovação, você vai ter uma aprovação rápida, tá? Então, a produção contínua reduz o tempo de fabricação e acelera a aprovação regulatória e a chegada do medicamento ao mercado, mantendo a conformidade regulatória e aumentando a eficiência do processo. Atualmente temos 17, tá? Isso aqui é bem recente esse número. Então, temos 17 medicamentos aprovados pela FDA para produção contínua. Então, já temos medicamentos produzidos em produção contínua no mercado, tá? E o número de produção, eu destaquei aqui, eu peguei no PubMed, coloquei produção contínua e a farmacêutica, né? Porque pode ter para outras áreas. Em 2014, quando eu estava lá fazendo pós-doc, tínhamos 19 artigos que tratavam de produção contínua, que tinham essas palavras-chave ali, né? A gente subiu para 82. A gente tem que formar agora os profissionais que vão atuar lá na frente da produção contínua. Então, assim, não vão ser necessariamente as pessoas que estão ali já com muito tempo de indústria que vão conseguir fazer essa transformação. A gente está falando de 2026, ainda não tem medicamento sendo produzido no Brasil. Então, eu não saber em 2014 ou vocês não saberem em 2026 o que é uma produção contínua não é de se assustar, porque a produção contínua ainda não é realidade, a gente tem gargalos. Agora, que tema a gente precisa saber hoje? E eu vou trazer um pouco de Quality by Design mostrando o projeto de pós-doc aqui, vou fazer bem passar por cima no projeto que eu desenvolvi dentro dessa temática de produção contínua. Eu estava atuando numa das etapas que são gargalos na produção contínua, além do desenvolvimento científico, que é esse equipamento aqui, que é o alimentador, um alimentador de parafuso duplo que vocês viram. Deixa eu até voltar para se não viram. Deixa eu ver esse aqui, que tá menos rabiscado. Alimentador. A gente tem alimentador, tem muitos alimentadores. E o meu pó, se ele não fluir nesse alimentador, se ele não conseguir ser arrastado por esse alimentador, eu vou bagunçar meu processo, tá? Então, as características, as propriedades do pó impactam muito todo esse processo de alimentação contínua. E os alimentadores, eles impactam, então, todos os processos subsequentes. Então, tudo que eu mexer numa etapa, numa operação unitária, vai impactar todo o processo final. Tudo que vem pela frente vai ser impactado. Bagunça todo o processo. Então, desde o início, a gente começa a alimentação do material. Então, esse era um gargalo da produção contínua de medicamentos. E foi o alvo da minha pesquisa, tá? Aí aqui eu trazendo a imagem da Valkyria.
Eu tenho bastante carinho por ela, então por isso que eu gosto de citar. Tenho foto nenhuma na frente da GSK, gente. Eu fiquei assim, gente, como eu nunca tirei? Eu tenho foto da neve, das minhas pegadas na neve, uma foto na janela do meu quarto, mas não tenho foto na porta da GSK. A gente não fazia selfie em 2014. Foi bastante rico o aprendizado desses alunos junto com a Valkyria. E aí essa foto é curiosa, porque só tem brasileiro e a gente estava lá em Leicester, essa universidade fica em Leicester, não em Ware. E aqui a cidade é Ware, na Priory Street. Bom, então o objetivo do projeto de pós-doc foi então investigar o impacto dos atributos críticos dos materiais e os parâmetros críticos de processo na performance do processo de alimentação por parafuso duplo em linhas de processamento contínuo. Então aqui eu falei que eu vou passar bem breve por Quality by Design, mas um dos principais pontos ali que a gente tem que compreender processo. Então a gente publicou em 2018 esse artigo. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E agora fiquem realmente à vontade para a gente conversar, tirar dúvidas, perguntar de coisas diversas aí, que eu puder contribuir.